E aí, galerinha, quanto tempo, né? Já faz um tempinho que eu já não faço vídeo, mas vou voltar a fazer essas brincadeiras, já que eu não vou morrer tão cedo, né? E vou voltar a fazer aqui os vídeos de SQL por alguns motivos, sendo eles um que eu estou também estudando a parte mais avançada, né? Praticamente de como funciona o SQL Server, e mais para frente eu vou passar vídeos sobre este tema. E na questão também de Machine Learning e afins, como eu ainda estou estudando a ferramenta, e para mim, pelo menos, é um conteúdo muito difícil, porque minha base matemática também é uma porcaria, e são coisas que eu também estou tendo que estudar, então esses vídeos vão me demandar um pouco mais de tempo. Ok? Eu vou continuar com eles, pode ficar tranquilos, porque também esse tipo de conteúdo mal tem no YouTube. E eu estou aqui para ajudar. Né? Então vamos lá, vou voltar aqui mostrando a parte do SQL e vou começar a passar para vocês a parte de funções. Funções, a grosso modo, ok? Nada mais são do que alguns métodos que nós passamos determinados parâmetros e eles retornam determinadas funções, ok? Então nada de excepcional nisso. Então vamos colocar algo bem simples, né? Pelo menos para a gente começar. No próximo vídeo eu vou passar algo mais legal. Vamos imaginar que nós precisamos então fazer de uma forma que a gente tenha que verificar qual é o nome completo da pessoa e qual que é a idade dela. Ok? Pelo menos aqui no Adventure Works que eu baixei. Então, podemos ver que, pelo menos na questão de base, tanto aqui na parte do job title, etc. Então eu tenho aqui a parte do employee e eu tenho aqui a parte da pessoa. Então eu tenho que fazer um join aqui para poder saber qual que é o nome completo da pessoa, né, para eu concatenar neste caso, e aqui para eu poder saber qual que é a data de nascimento dele. Pelo menos de uma forma simples, eu vou simplesmente só concatenar, ok? Então mais para frente eu vou mostrar para vocês como retornar isso numa tabela. Então é o seguinte, vamos abrir aqui uma nova consulta, belezinha? Então, quais são os dados que nós vamos precisar? Primeiro de tudo, vamos colocar aqui quais são as tabelas que nós vamos precisar. Nós vamos precisar desta daqui, ok? Da person, e nós vamos precisar da employee, beleza? Então, nós temos essas duas aqui. Eu posso até mudar para a própria Adventure Works aqui, que aí eu não preciso ter que ficar colocando o nome da base. Eu só tenho que colocar este outro nomezinho aqui, né, que é o que separa o que determinadas tabelas, né, é que de nome assim de cabeça eu acabei esquecendo, né, mas inclusive essa parte aqui eu vou ensinar mais para frente, que entra na parte de até mesmo de como você gerir o seu próprio negócio, gerir sua própria base, para você poder dimensionar quais pessoas vão ter determinadas visões, quais pessoas vão poder mexer em determinadas tabelas, etc. É que eu realmente esqueci o bendito desse nome, tá? Então vamos lá, o nome técnico disso. Então vamos começar aqui com o select e vamos começar aqui com o join. From, né? Eu gosto de deixar tudo, pelo menos a parte do comando em maiúsculo. From, então persons p, p, inner join. Neste caso, eu estou pegando daqui. Então, o nome desse tipo vai ser E. On. Quais são as colunas que nós vamos fazer o join? Então, neste caso, as colunas são o Business Entry ID. Então, vamos lá. Então, P. Business Entry ID, né? Igual ao que E. Business Entry ID. Então, a partir desse momento, a gente já tem o nosso join. Beleza? Então, não, eu não quero que saia, eu quero que volte para cá. A partir desse momento, nós já temos o nosso join. Então, temos que fazer o quê? Nós temos que verificar quais vão ser as colunas que nós vamos pegar. A coluna que eu vou usar, pelo menos as primeiras que eu vou usar, vão ser o quê? Vão ser, aqui no de person, vai ser o first name, middle name e o last name. Ok? Vai ser concatenado, tá? Porque aqui a gente só está tratando só a parte mais simples. Então, faço só p.firstname mais, vou dar um espacinho, p.middle name mais um espaço. Vou colocar até um pontinho para ficar mais legalzinho, mais p.lastname. Né? Inclusive, se a gente só selecionar aqui, eles vão voltar 290 linhas. Né? Vamos ver só se tem nomes
separados? Não, 279. Veja que a gente tem uns casos aqui de duplicidade. Né? Vou até colocar o distinct, pelo menos por enquanto. Ok? 279. Então, quando eu estava dizendo que eu vou concatenar, eu vou colocar o quê? Então, eu vou colocar aqui mais uma vírgula. E vou jogar o quê? Eu vou colocar o dateDiff. Né? Lembram do dateDiff? Que eu tenho que verificar qual que é a idade que ele tem até agora. Então, vou colocar aqui, por exemplo, aqui. E vou colocar o dateDiff do quê? DateDiff vai ser do e ponto, Ctrl espaço para você saber, birthdate, e neste caso, pois afinal a gente quer saber a idade atual dele, a gente só pega só a diferença entre o anterior e o atual, e neste caso são year, que é a quantidade em anos, né? Na hora que eu rodar, tá, falha em converter, blá blá blá, e aqui é por quê? É porque aqui eu estou fazendo o resultado disso daqui é um inteiro. Então, eu vou simplesmente converter isso para um varchar. Então, cast as varchar. Então, neste caso, vão ser no máximo 4 caracteres, então não tem tanto problema. Aí eu rodo. Aí eu vou colocar aqui o mais, por exemplo, espaço anos. Pronto. Na hora que eu rodar, olha aí, ó, ele já volta. E ele, inclusive, já calcula a idade. Mas beleza, eu estou simplesmente verificando aqui, mas o que isso tem de legal se eu quiser usar de uma outra forma? Então, o que eu posso fazer? Quando nós estamos usando uma função ou criando uma função, a gente resolve determinado problema de uma forma ao qual você centraliza o código num único local. Se porventura você precisa fazer uma manutenção, algo do tipo, você consegue fazer mais fácil. Então aqui qual que é o nosso problema? O nosso problema é que, tudo bem, nós temos aqui vários funcionários, só que eu quero pegar de um. Eu gostaria de passar, por exemplo, o ID do funcionário, e em cima disso ele retorna exatamente isso. Então qual que é o dado que eu vou fazer? Então eu vou colocar aqui o where, então eu vou colocar aqui, por exemplo, p.businessEntryID. Desculpa pela bocejada, e se porventura eu estou escutando alguma coisa, é o ventilador, porque aqui em casa está um calor desgraçado e todos os pernilongos estão praticamente se alimentando de mim. Então eu vou colocar aqui igual ao quê? Vou colocar, sei lá, igual a o vice-presidente aqui, ó. Então vou colocar o business ID igual a 2. Pum, vou rodar. Olha aí, ó, ele já volta. Terry Lee Duffy, 46 anos. Beleza, então por exemplo, se eu colocar, sei lá, 6, aí ele vai rodar um outro e assim por diante. Beleza, olha só que legal. Só que aqui a gente precisa de uma função, então a gente precisa que isso retorne em alguma coisa, porque às vezes eu estou fazendo uma seleção e eu não quero ficar colocando, tipo, 58 anos, não quero ficar colocando esse select o tempo inteiro. Então, vou colocar aqui primeiro, eu vou criar a função. Então, vou colocar aqui create function, eu coloco um nome para a função. Pelo menos das funções que eu vi e pelo menos das documentações que eu vejo, quando nós estamos criando funções, né, é aconselhável, então veja, olha, escutem a palavra, aconselhável que nós coloquemos como as primeiras letras, essa daqui, ó, UDF, User Defined Function. Então, vou colocar aqui UDF underline, então vou colocar aqui nome completo, idade. Pronto, nada de excepcional. Só que aqui nós temos que passar um parâmetro, neste caso vai ser o Business Entry ID. Então, Business Entity, né? Desculpa, Entity ID. E eu tenho que colocar o tipo que ele é, int. Beleza? Então já temos aqui a nossa primeira parte. A segunda parte, quando nós estamos tratando aqui, como nós somente estamos retornando um único resultado, então nós temos que colocar aqui returns com S, né? Que aqui está dizendo qual que é o tipo de dado que vai voltar, e agora na frente eu coloco o tipo de dado que vai voltar. Então eu vou colocar, por exemplo, varchar, né, ou nvarchar, seja lá qual for, e eu vou colocar, sei lá, 250, porque afinal de contas pode ser que o cara tenha um nome gigantesco. Então eu vou colocar aqui as begin, e vou simplesmente colocar aqui return, né, e vou colocar aqui end. Né, então, veja que ele está reclamando. Né, por que ele está reclamando? Vamos ver. Ó. Na hora que ele vai reclamar, ó, valor escalar deve arguir, instruções return em funções com valor escalar deve incluir um argumento. Né? Então aqui eu vou colocar business ID,
porque também eu preciso colocar. E aqui eu coloco entre parênteses, né? Porque afinal de contas eu estou retornando um único valor, porque senão ele vai reclamar, né? Então eu estou colocando aqui o distinct, pelo menos nesse caso. Lembra que na hora que eu coloquei o distinct ele retornou, na hora que eu coloquei o distinct ele tirou alguns resultados? Eu estou colocando o distinct aqui mais por prevenção dele não retornar mais de um valor, ok? Então na hora que eu criar, veja só, ele vai, pum, ele vai criar, né? Ele criou usuário comando concluído com êxito. Inclusive, se eu voltar para cá, ó, eu vier para cá e dar um atualizar, né, neste caso, veja que na hora que ele cria de acordo com o banco de dados que ele está conectado. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes na hora que a gente cria, se a gente está conectado, vamos dizer, sei lá, no master, alguma coisa do tipo, ele vai criar a função no master se você tiver as permissões necessárias para isso. E na hora que eu vier para cá, ó, programação. Então se eu vir aqui em uma função, beleza? Função com valor escalar, eu vou ver, está aqui, ó, nome completo, idade. Eu coloco UDF, né? User Defined Function, nome completo, idade. Veja que aqui ele está com DBO na frente, né? É a mesma coisa que tem lá em cima, né? Não é namespace que fala, eu esqueci de verdade. Né? Então temos aqui, ó, DBO, Human Resources, na hora aqui do DBO, para ser praticamente para todo mundo. Depois, na hora que eu entrar na parte de usuários, eu começo a falar disso. Beleza, agora eu já criei a bendita da função. Então, na hora que eu for para executar ela, então eu vou colocar aqui, ó, select, e eu vou ter que colocar o nome da tabela, o nome do namespace, vou chamar de namespace por enquanto, ok? Realmente não lembro, desculpa, e o nome da função. Então, eu vou colocar aqui, ó, AdventureWorks 2014.dbo. Aí eu coloco isso aqui e vou colocar, sei lá, 40. E na hora que eu rodar, ó, ele já vai voltar este daqui. Ah, mas eu preciso colocar ele dentro de uma função, eu preciso chamar ele sozinho? Não. Numa função, eu consigo chamar ele dentro de um select. Então, por exemplo, vamos dizer, sei lá, eu vou chamar aqui na própria employee mesmo, ok? Vou colocar aqui. Eu vou pegar aqui mesmo, ó, Business Entry ID, e eu já coloco ele aqui dentro e eu passo o parâmetro que é o Business Entry ID. E vou chamar aqui de as nome completo. E vou rodar. Pum. Ah, tá. Aqui, precisa de uma vírgula, né? Lógico, senão não roda. Cadê? Pum. Aí é porque eu coloquei outra vírgula aqui em cima. Tum. Olha aí, ó. Ele já volta. Ele não está voltando nulo porque ele não está achando aqui o 3 e o 4. Beleza? Então, por exemplo, aqui não achou aqui o 9, o 10 e assim, mas todos os outros ele está achando, todos os que não são nulos. Beleza? Eu consigo fazer o que com isso? Eu consigo agregar valor, então, com esse tipo de função. Então, às vezes eu preciso fazer uma determinada função que separe alguma coisa, sei lá, quando tem 60 anos, chame de velho, quando tem 30 anos, chame de novo. E eu posso colocar N regras aqui na minha função, ok? E em cima desses valores eu consigo, por exemplo, criar um group by ou algo do tipo nessas funções. Beleza? Então, mas veja que, pelo menos, assim, um exemplo bem simples, né? Mas existem coisas que nós podemos fazer, inclusive nas funções, que nós podemos, por exemplo, retornar tabelas já completas e com alguma regra ou qual a gente cria. Mas isso eu vou passar no próximo vídeo. Beleza, galerinha? Beijos, desculpa pela demora, né, para falar tudo isso. E é isso aí, galera. Beijos, até mais.